Então, quando veio essa, obviamente, chegou a Black Friday, e eu sei que a Black Friday ela está associada ao Thanksgiving Day, aí eu fiquei pensando, poxa, eu acho que vamos pesquisar isso aqui melhor, tentar entender um pouquinho mais sobre o que é o Thanksgiving Day. E aí, obviamente, é uma data, né, que está ligada à colheita, e, obviamente, estamos falando dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é que ele é mais forte, né? Mas ele é uma data que é uma comemoração que vem lá da Grã-Bretanha, mas lá na Grã-Bretanha também nem é nesse período, não é em novembro, né? Novembro acaba sendo aqui na América, né? E é uma data que lá na Grã-Bretanha meio assim, ainda existe, mas o pessoal não dá essa importância toda que dá aqui nos Estados Unidos, né? Fui te consultar, né? Cláudio, o que você sabe a respeito e tal? E aí você começou a falar e eu fiquei, cara, eu acho que se eu pegar essa informação que você está me dando para montar um roteiro, fazer uma pesquisa, vai ficar legal, eu vou fazer um vídeo bacana lá pro YouTube. Mas você estava puxando essas coisas assim tão natural, assim, sem consultar absolutamente nada, já tá tudo na cabeça. Eu, cara, vamos fazer uma live logo de uma vez, e você expõe para todo mundo todo esse seu conhecimento, e, afinal de contas, no fim das contas, assim, eu não sou tão louco, né? O meu raciocínio não estava errado, de fato, né? Sim, não estava, não. Conta para todo mundo que está assistindo, o pessoal ainda está chegando. Enquanto você vai falando, eu vou mandando uns convites e vai explicando aí qual é essa relação entre o Thanksgiving Day e o paganismo, né? Sim. Bom, vamos lá. A princípio, né, de uma maneira assim bem superficial, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, não tem nada a ver o Thanksgiving com o paganismo. Até porque o Thanksgiving é uma data americana, né, de um feriado americano. É até o feriado mais importante nos Estados Unidos. É mais importante o Dia de Ação de Graças do que Natal. Então, para o americano está fora de casa, está estudando, está na universidade fora da cidade, mas ele volta para casa naquela semana porque ele vai passar o Dia de Ação de Graças com a família, né? Sim, então, a gente tem essa ideia de um feriado americano e totalmente voltado para a história deles, ou seja, existe aquilo que se aprende na escola quando você estuda nos Estados Unidos. Então, te conta uma história toda bonitinha, né? Que foi aquilo que a gente conversou, que, né? Assim, chega a ser absurdo o que se conta. Então, essa origem, né, do Thanksgiving. Segundo, né, o americano em si, o que a gente ensina nas escolas para as crianças, o que é o Thanksgiving, o que é o Dia de Ação de Graças. Ele celebra o dia em que o homem branco chegou na América, né, e se deu, né, de frente com os índios, e para aquele primeiro ano, que foi um ano muito difícil, os índios, de uma boa vontade, né, de uma superioridade espiritual, cederam metade da colheita deles para o homem branco, né, porque os homens brancos ingleses estavam passando fome, e os índios viram que eles, né, coitados, iam morrer, então eles, de livre e espontânea vontade, cederam metade daquela colheita para os homens brancos não morrerem. Então isso é contado. Se tem uma criancinha americana, ela vai te contar essa historinha. E conta fantasiada de peru, né, com uma abóbora daquelas, né, moranga do lado, todo, né, a criancinha toda assim, toda cheia, porque contou a história que o índio é um cara muito legal, ajudou o homem branco. Então a gente sabe que a história realmente não foi por aí, né, não foi, cedeu de espontânea vontade, né, foi tomado literalmente, ou dava ou morria, mas o americano conta essa história bonita. De qualquer maneira, a gente sabe, né, que
essa época, né, nos Estados Unidos, a gente está próxima de rituais de colheita, que para eles lá seria justamente a colheita da abóbora. A abóbora, ela é, né, nativa da América, e nos Estados Unidos tem muita abóbora, realmente aquela abóbora moranga, né, aquela redonda, que vai dar também no Halloween, né, no Jack, aquela lanterninha que eles fazem, a carinha. Porque lá nessa época de outubro, novembro, eles estão colhendo muito isso. Então, um determinado presidente, aí eu não vou lembrar o nome, o ano certinho que foi, ele então, para fazer média com essa coisa, né, o americano, ele é, né, todo certinho, e ele dá valor ao indígena, à cultura, às raízes americanas, eles então estabelecem esse dia de ação de graças, que acontece, né, é a terceira quinta-feira depois da primeira segunda-feira de novembro. Então, todo ano tem esse cálculo para saber, né? Porque não é simplesmente só a terceira semana, tem que ser a terceira semana depois da primeira segunda-feira. E eles celebram esse dia de ação de graças, que é quase um ritual, onde as famílias fazem um grande jantar, igual ao nosso Natal, e eles, então, eles vão agradecer aquela colheita. O que é aquela colheita? Aquele ano, do último Thanksgiving até o dia, né, do Thanksgiving atual, eles vão agradecer tudo aquilo que aconteceu na vida deles. Vão agradecer por ter passado em matemática, por ter casado, por ter nascido um filho, por ter passado por uma doença. Então, cada um na mesa da família diz em voz alta o que está agradecendo. Normalmente, o pai ou o avô, né, o mais velho da casa, faz uma oração com todo mundo ali e eles vão agradecendo um a um tudo aquilo que eles tiveram de bom, né, naquele último ano. Então, quando a gente olha assim, sabe que os Estados Unidos, ele tudo bem que uma liberdade religiosa muito grande, mas a raiz é protestante, né? Sim. E assim, o que tem isso a ver com o cristianismo? Na realidade, com o cristianismo também não tem nada, porque isso foi um fato que aconteceu na história americana, onde você tem esse combate entre o homem branco e o índio, né? Então, não é um feriado cristão, mas também não é um feriado indígena, porque os índios, coitados, estavam colhendo lá o que eles colhiam todo ano, não estavam fazendo nada de diferente. Então, assim, oficialmente a gente não pode dizer que é nem um feriado cristão e nem um feriado pagão. Mas, por outro lado, a gente sabe que os índios tinham rituais de colheita, óbvio, né? Assim como como todos, né? Todas as pessoas, todos os camponeses, né, que trabalham com a terra, no plantar e o colher, eles vão de alguma forma agradecer a terra, vão cuidar daquela terra, pedir à terra uma boa colheita, né? Então a gente sabe que os indígenas norte-americanos, até porque a gente também conhece hoje um pouco do xamanismo, que seria, né, essa religiosidade moderna daqueles indígenas. O xamanismo também não é fiel 100% ao que os índios fazem, porque até mesmo o que eles fazem lá, muita coisa já não é mais igual, né? O índio já foi civilizado de alguma forma, apesar de existirem reservas nos Estados Unidos, onde eles vivem, que nem no Brasil, não é diferente, mas mesmo assim já está muito, o indígena norte-americano já está muito americano, né? Já não está tão, com as suas tradições tão, né, fortes como eram antigamente. A gente também tem essa noção. Mas a gente sabe que eles tinham os seus rituais de colheita. Eles tinham as divindades, e eles tinham divindades para colheita, eles tinham divindades como a mãe do milho, a mulher do milho, que era realmente o que mais eles tinham ali de plantio, dependendo da área dos Estados Unidos, né? Principalmente nessa costa leste, onde foi a colonização, você tinha ali um plantio de milho muito grande, então eles tinham divindades relacionadas ao milho. A gente sabe que eles cultuavam divindades e que tinham, né, esse ritual de agradecimento pela colheita, que provavelmente devia acontecer nessa época de outubro e novembro. Então, eles, no xamanismo norte-americano, têm esse dia de ação de graças, né, não com esse nome, não dessa forma,
mas é um ritual de colheita deles. E se a gente for olhar o que a gente faz dentro da bruxaria, né, o paganismo moderno, esse neopaganismo, a bruxaria que surge na década de 50, com os rituais da roda do ano, né, feitos por Gardner e coleguinhas, a gente tem um dia de ação de graças no paganismo, que é o nosso ritual de Mabon. Se a gente for associar aquele ritual que eles fazem, né, de sentar à mesa, todo mundo comendo aquilo que colheu, porque você faz um jantar com aquilo que você colheu. É o que a gente faz em Mabon, né? É porque a gente faz essa ideia de, vamos fazer uma mesa para todo mundo sentar. Até porque essa mesa é muito grande, não vai dar para todo mundo. Mas a ideia do compartilhar de Mabon é exatamente o dia de ação de graça. Cada um vai agradecer a colheita que teve, né? Tudo aquilo que aconteceu de legal, de bom na vida. Então, o índio norte-americano tinha a maneira dele de fazer e a gente na bruxaria também. Porque a gente, nessa época de setembro, junto com o equinócio, né, que seria de outono para eles lá, no hemisfério norte, eles estariam exatamente celebrando. No caso, o Mabon, ele é uma data celta, correto? Sim, não. Isso ainda é uma coisa que a gente tem, há controvérsia, né? Porque a gente sabe que a roda do ano, ela vai ser, como a gente conhece hoje, aqueles 8 sabás, né, 4 menores, 4 maiores, ligados aos solstícios equinócios, datas fixas. Isso tudo é construído na década de 50 por Gardner, né? É ele que dá essa cara à roda do ano. As más línguas dizem que ele, associado a Crowley, né, Alex Crowley, eles fazem essa roda do ano. Outros vão dizer que ele pagou para Crowley fazer e tal. Isso aí não importa, né? A fofoca. Não faz a menor diferença se foi pago ou se foi de livro escrito ou se foi na amizade. Exatamente. Então, essa roda que a gente conhece hoje, ela nunca existiu antes da década de 50. Pelo menos com essa cara, com esses nomes principais. Nessa compilação que eles fizeram, eles usaram alguns nomes germânicos, como Ostara, alguns nomes nórdicos, como Yule, e alguns nomes celtas, como Mabon, Beltane, Lunassar, Samhain. Supostamente, era uma tentativa de trazer esses rituais antigos celtas de volta, já que Gardner era inglês, está todo mundo ali na Inglaterra, a bruxaria estava pegando fogo ali. Então, a tentativa era trazer aqueles rituais do folclore deles, dos celtas. O que a gente não tem prova histórica é de que os celtas celebravam os 8 sabás. Mas, se a gente partir do princípio que os celtas, eles eram tribais, camponeses, então, com certeza, eles tinham alguma forma de ritual de agradecimento para a colheita que eles estavam colhendo nessa época, de setembro, outubro. Né? Sim. Então, não necessariamente é essa festividade que a gente estava mencionando, que a gente faz hoje, mas alguma coisa devia ser feita, com certeza. Com certeza. Alguma coisa ali se fazia. O que exatamente? Só que estava ali. Aí a gente não tem, historicamente, comprovação de como era feito. Porque não existia nenhum manuscrito, nada. Que é essa nossa correlação que a gente está fazendo exatamente com o Thanksgiving, né? Ou seja, é uma data comemorativa de um fato histórico que aconteceu lá nos Estados Unidos, porém, só existia uma colheita porque estávamos naquele momento do ano, né? Ou seja, agora novembro, né? Final de novembro, de agora em diante, é o inverno bem rigoroso, então, assim, vai ter que viver com o que você conseguiu plantar ao longo desse ano. Agora é isso, né? Lógico que não é a nossa realidade hoje em dia, porque é um mundo globalizado e tudo mais, mas naquela época, principalmente primeiro ano dos colonos, né? Naquele território, tudo muito difícil, né? Exato. E aquela coisa, é pela estação do ano, porque se esse embate desse em outra época do ano, não ia ter abóbora para se comer, não ia ter milho, não ia ter nada. Se esse embate acontece no inverno, não tem nada para compartilhar. Na primavera, vai compartilhar flor. Então, e é literalmente a hora que a gente passa fome, né? Acabou de colher, não tem mais nada para colher, acabou, é fome. Então, realmente, ser em novembro, né, tem uma relação com os rituais de colheita dos índios que foram um pouco antes.
Provavelmente eles devem ter colhido isso tudo, né, em outubro, e é o que tinha guardado, né? Se fosse, Sim, de repente, no inverno, os homens brancos tinham tomado todos os animais para comer a carne, e é não verdade. as abóboras, os milhos, essas coisas assim. E, no caso, tinha o Peru envolvido, né? Porque provavelmente devia ser a maior ave que tinha ali para esse momento, né? Exatamente, e era, assim, naquela região que você tinha do leste, a maior ave mesmo, né, em termos de tamanho físico, era o peru, e tinha em abundância. Então, o que eles comiam era Uhum. aqueles legumes que eles colheram, e tinha o peru. Se fosse aqui no Rio de Janeiro, ia ser galinha, né? Porque o que a gente tem é galinha em todo lugar. Para eles lá era peru. Você falou da deusa do milho. Você tem alguma coisa a mais para falar sobre a deusa do milho O que a americana? gente tem de registro, assim, né, dentro do xamanismo, sobre a mulher do milho, é que nos lugares aonde eles plantavam milho, porque não é em todas as regiões dos Estados Unidos que você os Estados Unidos é tão grande quanto a gente, né? Então é um país muito grande. Então não se planta milho em todo lugar. Mas nos lugares em que eles plantavam milho, existiam alguns hábitos. Isso você consegue até por ainda tribos atuais, onde eles têm alguns hábitos, né, de olhar para o milho como uma divindade. E como eles olham para a terra como algo feminino, ou seja, a Uhum. ideia que a gente fala da bruxaria hoje, né, do útero da grande mãe, que alimenta todos os filhos. O indígena, de uma maneira geral, olha para a terra com essa cara feminina, né, de útero, que alimenta a todos. Então, a Sim. divindade para, né, para esse plantio, para essa colheita, vai acabar sendo uma deusa, né, uma mulher. Então, você vai ter a figura, né, nos Estados Unidos dessa mãe do milho, mulher do milho, para algumas tribos, avó do milho, que Uhum. eles têm assim os seus, não vou dizer magia, né? Porque, mas as suas magias, né? Seus feitiços de a primeira espiga de milho colhida tem um ritual para ser feito, a última espiga de milho tem um ritual para ser feito. Normalmente eles enterravam a última espiga do milho, né? Para justamente devolver à terra a semente para que eles pudessem no ano seguinte estar colhendo tudo de volta. Ou seja, eles tiravam tudo dessa grande mãe, e devolviam essa última espiga de milho, né? Então a primeira e a última espiga, elas eram muito importantes, são, né? Porque ainda existe até hoje, para o indígena norte-americano. E aí você vê, dentro de um paganismo, também saindo do xamanismo, a própria bruxaria tem isso, de você conhecer essa figura de mulher do milho, né? A dona da colheita, e trabalhar também isso na época de Mabel. A gente trabalha com milho, né? Tanto para a Luna Sai em 1º de agosto, quanto para Mabon em mais ou menos 21 de setembro, porque é o que a gente tem na América. Né? É Sim. diferente, de repente, de uma origem celta, que você não tem. Milho só vai entrar na Europa depois que, né, o europeu vem para a América, descobre o milho e O leva ouro. então para. Então, isso, pelo menos depois de 1500. Então, antes de 1500 não tinha milho na Europa. Então, você não tinha celta que cultuava milho. Mas na América, como, Sim. né, toda ela, você tem milho. Então, você tem divindades ligadas ao milho. Da mesma maneira que se você for para o Peru, né, México, nos Andes, você tem cacau. Então, você vai ter uma deusa mexicana, Ixcacau. A Ixcacau é É. justamente a divindade do cacau, ou seja, uma mulher que representa o cacau. Então, no fim das contas, era essa a correlação que a gente acabou fazendo, né? Assim, entre Thanksgiving e o paganismo. Não quer dizer que a data em si pegue Né? algo emprestado, não pega algo, não é um sincretismo, de maneira alguma. Porém, é um evento que acontece num período do ano ligado à colheita. Então, como os celtas não, né? Os wiccanos comemoram essas datas que são ligadas aos ciclos da natureza, então dá para fazer essa correlação, né, entre o Thanksgiving e magia, de alguma forma, né? Sim.
Exatamente, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, né? Então acho que é importante a gente correlacionar, para a gente conhecer um pouquinho disso tudo, né? Nada é inventado simplesmente por inventar. Muito obrigado a todos que estiveram aqui e prestigiaram essa nossa conversa, né? E fico muito feliz que, junto com o Cláudio, tenha havido tanta gente que eu encontrei e conheci lá no Círculo de Brigante, que eu não vejo há tanto tempo. Obrigado por vocês terem vindo aqui, de verdade. Fiquei muito feliz de ver o Dini, de ver outras pessoas, a própria Patrícia mesmo aqui, né? Muito feliz. A Misteriosa Apaixonada, minha amiga que a internet me deu, né? Todas essas pessoas que se tornaram nossas, já eram amigas antes, e outras que vieram durante esse período tão complicado desses últimos 2 anos. Então, assim, gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. E agora eu deixo para o meu amigo Cláudio Ramos se despedir de todas, e obrigado mesmo. Um beijo para vocês, obrigado por estarem aqui. E o pessoal que vai assistir depois também, vai ter muita gente assistindo, né? Foi muito bom ver cada um de vocês aqui, porque passa para mim rapidinho, a pessoa é cega, né? Então não dá para ver o comentário meio que o Ronaldo foi falando. Saudades imensas, Judine. Patrícia não, porque Patrícia é minha, né? Então tá aqui comigo o tempo inteiro. Os corações são seus, mas ela é minha, né? Ana, a Marcela esteve aqui, obrigado por estarem aqui, um prazer imenso. E vamos fazer outras, com certeza, muitas. É um prazer imenso estar aqui com você. Uma que comentou agora é a Zeneida. Zeneida, beijo. Zeneida vai fazer a iniciação. Opa, tá pronta para fazer a iniciação. Porque eu estou voltando com tudo. Então, brigadão, pessoal. Obrigado demais. E beijo. Até a próxima. Obrigadão, Cláudio. Valeu.